Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 61. Os sons de passos ecoavam pelos corredores do local, criando grande confusão por parte dos fuzileiros navais que corriam e cercavam a área da Torre da Justiça. Por alguma razão, eles sabiam que precisavam estar atentos a qualquer movimento ou pessoa saindo da torre. Foi um tanto complicado para muitos ficar de olho no que acontecia lá dentro, pois no momento não haviam relatado nada de que Roblox tivesse sido derrotado ou que a torre tivesse sido destruída por todos os lados. Embora esta informação não lhes fosse útil, certamente estavam com medo de pensar que os piratas eram fortes e que tinham o poder de derrotar os melhores assassinos do governo mundial. E como se seus pesadelos estivessem se tornando realidade, na frente deles uma parte da torre quebrou e eles viram um punho gigante vindo em sua direção que devastou a maior parte dos fuzileiros navais e os jogou no chão, fazendo com que muitos caíssem no chão devido ao tremendo impacto que lhes foi dado desde que daquela parede o punho que saiu ficou menor e alguns jovens saíram dele com um sorriso. Vir. Eu disse a eles que essa seria a saída, disse Luffy, rindo e ajeitando o chapéu. Então, se for por aqui, como vamos fugir? Estamos cercados por bunkers da marinha. Disse Zenny. Você confia em mim, eu sei que alguém virá atrás de nós, mas por enquanto vamos procurar os outros, disse Luffy. O capitão parecia tão confiante que todos suspiravam e decidiram seguir suas ordens, pois sabiam que toda vez que Luffy dizia algo estava feito. Então eles não perguntaram quem viria buscá-los e foram atrás de seus outros nakamas. E quando derrotaram tecnicamente o CP-9, os fuzileiros navais que estavam perto deles atacaram-nos para impedir o seu caminho, embora nesta ocasião os Mugiwaras estivessem sérios e não estivessem dispostos a jogar. Então eles decidiram afastá-los com seus movimentos mais fortes. Gomu Gomu no Jet Gatling! Grita Luffy. Santoryu, caçador de feras. Zoro gritou. Memórias do inferno! Grita Sanji. Os ataques combinados dos três homens mais fortes da tripulação fizeram os fuzileiros navais à sua frente voarem rapidamente. Porém, ainda restavam mais fuzileiros navais e desta vez foi a vez do trio de monstros femininos. Castigo divino! Nami gritou. Santoryu, corte de 300 mundos! Grito Zenny. Diable Jamblé, Pink Memories! Grito Reiju. Os três ataques atingiram o restante dos fuzileiros navais, abrindo caminho. Muito bem, Nami, mas agora preciso que você os guie até a praça da Torre da Justiça. Preciso ir buscar alguma coisa, disse Luffy colocando o chapéu na cabeça de Nami. Nami sabia para onde Luffy estava indo e conduziu os demais em direção à praça. Enquanto todos corriam, Luffy começou a se desviar para o outro lado da Torre da Justiça, embora ao invés de retornar para a torre, ele entrou em uma floresta onde começou a derrubar muitas árvores com seus punhos poderosos. Parecia que ele estava procurando por algo em particular, e ao quebrar essas árvores ele bateu em uma árvore que não conseguia quebrar facilmente. Parecia que esta árvore era mais forte do que qualquer outra árvore que ele havia quebrado. Algo realmente curioso, mas para Luffy era o que ele procurava. Então ele começou a bater com mais força até que a árvore começou a quebrar seu exterior e foi visto que atrás dessa árvore falsa havia uma placa de ouro com as iniciais da raça ancestral, a raça que foi aniquilada pelo governo mundial e que o governo tinha escondido na Torre da Justiça. Um detalhe que Luffy descobriu em sua vida passada e embora não pudesse levá-lo consigo, sabia que tinha que deixar esta placa descoberta. Então, ele começou a correr rapidamente para onde estavam seus nakamas e deixou esta peça de ouro em seu lugar. Na placa havia uma mensagem que o D havia deixado para que o escolhido pudesse unir todos e encontrar o legado que havia sido perdido há séculos na Grande Guerra onde um grande homem havia caído para o Insama. As palavras de Joy Boy, as palavras de amanhã. A liberdade é um presente que aplicamos a muitas pessoas. Viva sempre o momento ao máximo sem preocupações e lembre-se que sempre que você vê o céu azul não significa um fim, mas sim um novo começo. As palavras de um homem sábio que caiu diante de um poder superior, embora agora esse poder e vontade estivessem em um jovem de chapéu de palha que mudaria o mundo e viraria tudo de cabeça para baixo. Mugiwara no Luffy, o garoto escolhido que neste momento cumpre a missão de seus ancestrais e de seus ancestrais e de seu deus D. Enquanto Luffy corria para encontrar seus nakamas, Nami e os outros se reuniram com seus amigos, destruindo muitos fuzileiros navais que os cercavam.
Mas embora houvesse muitos fuzileiros navais contra uma tripulação pequena, eles não foram capazes de atacá-los, pois a defesa dos Mugiwaras desferiu golpes nos fuzileiros navais que pareciam anormais. Isto foi algo que assustou seriamente os fuzileiros navais, que atacaram desesperadamente, mas não conseguiram se defender. Mas algo que surpreendeu os fuzileiros navais foi a velocidade que os Mugiwaras foram ganhando gradativamente. Em vez de se exaurirem, aumentaram a velocidade, algo incrível para a maioria dos fuzileiros navais que pensavam que esses piratas já haviam ultrapassado seus limites há muito tempo. No entanto, quando os fuzileiros navais foram derrotados, Luffy notou um pássaro voando acima deles e suspeitou que fosse Morgan, que tinha vindo tirar fotos de suas novas recompensas. Isso foi algo que o fez sorrir, pois não sabia que sua recompensa havia subido, embora subir para 400 milhões fosse uma coisa muito generosa. Porém, ao chegar com seus nakamas percebeu que uma sombra começava a ser vista na água e soube que era seu amigo, o poderoso Merry, quem veio salvá-los. Isso foi algo que fez Luffy sorrir enquanto corria com todos os seus nakama e empurrava todos os fuzileiros navais com um forte chicote de pernas. Gente, vamos para o mar! Luffy gritou, apontando para o mar. Alguns de seus nakamas pareciam confusos exceto os lembrados, que já sabiam do que ele estava falando e ao vê-lo pular sem preocupação ou medo decidiram segui-lo. Eles sabiam que era estúpido segui-lo até morrer no mar, mas decidiram fazê-lo por causa da confiança no capitão. E foi isso que eles fizeram, perceber que algo amorteceu sua queda. Este era o nakama que veio salvá-los, o Merry, o mais corajoso Mugiwara que navegou para salvar seus amigos deste momento tão perigoso. Os Mugiwaras viram que seu nakama estava vindo atrás deles e embora quisessem chorar quando viram que ele estava vindo atrás deles, eles decidiram não chorar e seguir o desejo de seu nakama de navegar para fora desta área que agora eles estavam em perigo. Sendo capturado pela marinha, o Merry só começou a se afastar da área quando os fuzileiros navais que ainda estavam de pé começaram a segui-los pelo mar. Mas foi uma surpresa para os fuzileiros navais a forma como o pequeno navio navegou pelas águas. Parecia que a própria terra e o mar os ajudavam à medida que marés e redemoinhos começavam a se formar e nuvens cinzentas se formavam no céu. Mas embora os fuzileiros navais tenham começado a disparar canhões contra o Merry, Luffy e companhia protegeram seus nakamas para saírem deste mar e voltarem juntos. Eles não vão tocar no Merry. Gomu Gomu no Bear Clave. Luffy gritou. Dentro de um minuto, as mãos de Luffy foram infladas com ar e ficaram cobertas de haki. 2 punhos poderosos foram contra os navios da marinha, destruindo-os de uma forma muito poderosa. Isso surpreendeu os fuzileiros navais, mas a surpresa não parou quando viram 2 armas emergindo das laterais do pequeno navio. Pareciam canhões, mas tinham um formato estranho e pequenas balas saíam deles. Conheça o poder da minha ciência, governo mundial! Gritou Reiju. Vamos ver como funcionam nossas belezas, disse Nojiko. Muito legal. De onde eles tiraram os planos? Essas armas estão ótimas. Franky disse com estrelas nos olhos. Combinado por Nami e feito por Nojiko e eu, disse Reiju com orgulho. Então, começaram a sair muitas balas pequenas dessas armas que começaram a destruir o casco de alguns navios, fazendo com que os fuzileiros navais fossem surpreendidos com isso. Nenhuma arma que eles já tinham visto os fez soar tanto ou destruir o navio tão rapidamente enquanto seu navio estava cheio de buracos. Zoro e Sanji atacaram de longe para matar mais navios que os seguiam. Meteoro, estocada tornado. Grito Zoro. 12 rajadas de vento. Sanji gritou. 2 fortes rajadas atingiram os navios da marinha, afundando-os com seus golpes. Vamos ajudar o Oni-sama com isso. Santorio, corte da Fênix, Zeimi gritou para Johnny e Yosako. Santorio, White Gerlunge. Yosako e Johnny gritaram. 2 animais poderosos saíram das espadas dos 3 espadachins, quebrando mais navios da marinha. Vamos fugir daqui, amigos! Luffy gritou. O grito de Luffy excitou sua tripulação, que continuou a atacar com determinação. Por outro lado, em um local remoto havia alguns almirantes e vice-almirantes observando os cartazes de recompensa dos Mugiwaras e alguns recebiam as últimas notícias da Torre da Justiça. Senhores, os chapéus de palha estão destruindo a maior parte dos navios da marinha.
Isso é terrível. O CP9 caiu. Não sabemos o que fazer. Pedimos ajuda, por favor, salve-nos. O Chapéu de Palha derrotou Roblucy e declarou guerra ao governo mundial. Nico Robin está vivo e foi libertado. As palavras do fuzileiro naval foram interrompidas em poucos segundos quando ele recebeu um golpe que destruiu seu Dendemushi. Esse pirralho está se tornando uma ameaça, maldita seja. Eles não podem parar aquele pirralho de merda ou o que está acontecendo? Droga, terei que enviar frotas maiores só por causa de um grupo de pirralhos. Mugiwara no Luffy, mesmo já tendo sua foto, teremos que usar a nova para que os fuzileiros navais te reconheçam e embora eu odeie as novas fotos do Morgan, são elas que podemos usar. Mugiwara no Luffy, você está morto, só não sabe ainda. Os fuzileiros navais ficaram bravos por causa disso, não sabiam o que pensar sem falar que havia várias coisas que queriam saber sobre a situação da Torre de Justiça, mas tiveram que aguentar já que no momento não queriam fazer movimentos bruscos e que a maioria das pessoas ouvisse que algo estava acontecendo. Por outro lado, Luffy e os outros finalmente deixaram a Torre da Justiça, deixando um monte de navios da marinha destruídos e embora sua fuga tenha sido bem sucedida, o Merry resistiu o máximo que pôde. Porém, enquanto descansavam e respiravam com calma um pouco depois de conseguirem defender o Merry, Luffy olhou para o Water 7 com a certeza de ter o Sunny de volta e o alívio por poder deixar o Merry com a família Franky para reconstruí-lo para ele. Seus futuros filhos. Fim do capítulo 61. Capítulo 62. Mesmo que o céu tenha ficado cinza e começado a chover, os Mugiwaras comemoravam por terem salvado Robin e também por terem derrotado o CP9. E você vai se perguntar, o que aconteceu com o Merry? Pois bem, quando chegaram em Water 7, deixaram o Merry na casa da família Franky e Luffy transferiu o espírito do Merry para seu chapéu para passá-lo ao Sunny no devido tempo. Depois disso passaram-se 2 dias onde os chapéus de palha começaram a trabalhar para continuar sua jornada. No momento, eles estavam descansando, pensando no que fariam agora, já que teriam que esperar que Franky lhes contasse que tinha a árvore de Adão para construir o Sunny. Porém, enquanto conversavam com calma, perceberam que havia movimento lá fora, algo que os fez pensar que estavam cercados. Tem fuzileiros navais lá fora, terei que sair e espancar alguns deles, disse Luffy. Eu vou com você, disse Lazy. Eu vou com você, estamos pensando nesses momentos e quero relaxar, disse Zoro. Eu também vou, quero relaxar um pouco, disse Zenny. Só tome cuidado, tenho que desenhar os mapas de Otter e Enies Lobby, então não faça muito barulho, disse Nami. Os 4 apenas assentiram enquanto estavam prontos para lutar. Porém, quando o fizeram, encontraram 4 fuzileiros navais que os olhavam com um sorriso e por causa das sombras em seus cabelos não conseguiam vê-los bem. Esses 4 desapareceram em um instante, Zoro parando as facas de um deles enquanto sua irmã parava as katanas de uma das mulheres. Luffy se esquivou de um chute apontado em seu rosto e sem virar o rosto agarrou o sujeito com a mão esquerda. Nada mal, mas você terá que ser mais rápido que isso, disse Luffy. Naquele momento, ele varreu o jovem com a perna e o colocou contra o chão enquanto levantava o punho diretamente em seu rosto. Lazy, por outro lado, recebeu um soco da outra garota no rosto, mas rapidamente a agarrou pela camisa e a jogou no chão, criando uma cratera. Você terá que fazer melhor do que isso, disse Lazy com um sorriso. Sargentos Mor. Foram as palavras dos recrutas que estavam ao lado destes 4 fuzileiros navais. Você me surpreende, Luffy-san, como você está? Kobe perguntou. As palavras de um certo garoto de cabelo rosa fizeram o punho de Luffy abaixar. Kobe, faz muito tempo que não nos vemos, disse Luffy ajudando seu amigo a se levantar. Prazer em ver você, Elmepo, Zoro disse, abaixando suas espadas. Prazer em ver você de novo, Roronoa Zoro, disse Elmepo, levantando-se. Presumo que você seja Yen, certo? Zenny disse, abaixando as espadas. Isso mesmo e quero falar com você sobre seu irmão, disse Yen. Então eles viram como Lazy olhava para todos os lados e suspiraram. Isso é ótimo, aquele maldito avião não veio com eles. Ela disse alegremente. Você está cego ou o quê? Gritou a garota que havia atacado com raiva. Lazy olhou para ela por um momento e inclinou a cabeça e perguntou. Quem és tu? A menina estava cheia de raiva e gritou. Você não me reconhece, seus malditos peitos de vaca?
Lazy olhou para ela confuso e disse: Não, eu não te reconheço, eu sou Cora, droga. Cora gritou furiosamente. Lazy abriu os olhos surpresa e disse: Você é o plano? Cora sorriu e esticou o peito dizendo: Não mais, como você pôde ver, meus seios cresceram e eu não sou mais aquele achatado que costumava ser. Lazy olhou para os seios de Cora e disse: Para mim você ainda é um apartamento, como se atreve? Agora tenho seios grandes e melhores que os seus, peitos de vaca, gritou Cora furiosamente. Eles são menores que os meus e é por isso que você ainda está achatado. Além disso, disse Lazy, esticando o peito com orgulho, meus seios cresceram ainda mais na minha viagem graças ao Luffy Kun, então você sempre será um chato. Você não sabe o quanto eu te odeio, seus malditos peitos de vaca. Cora gritou furiosamente. Bem, venha lutar, seu chato. Lazy gritou também com fúria. Mas antes de começarem a brigar, risadas foram ouvidas atrás dos 8 jovens. Luffy sorriu ao perceber que era seu avô e veio buscar as recompensas de sua tripulação. Ah, foi tão engraçado vê-los tentar atacar meu neto. Foi engraçado, disse Garp comendo alguns biscoitos de arroz. Vovô, faz muito tempo que não vejo você, disse Luffy. Garp deixou seus biscoitos flutuando por um momento enquanto atacava Luffy com seu punho de amor. O jovem se cobriu com Haki, fazendo toda a área tremer, pois o choque foi muito poderoso. Luffy parou o golpe, mas estava pensando que se não tivesse treinado seu corpo todos os dias, já teria morrido com aquele golpe. Neto idiota, você é um perigo sério para os fuzileiros navais. Ei, disse Garp. Os dois se separaram quando Garp jogou um pedaço de papel em seu rosto e Luffy o pegou olhando para seu novo pôster de procurado. Abrindo-o, seus olhos brilharam. Sua recompensa havia aumentado em 150 milhões, agora tendo uma recompensa de 450 milhões de berries, junto com uma boa foto de sua luta contra Rob Lucy. Estou feliz que você derrotou aquele idiota do Lucy, ele teve o que merecia, disse Garp. Senhor Garp, não diga isso, disse Kobe. Ah, não se preocupe garoto, disse Garp. Nesse momento Alvida saiu do prédio. Luffy querido, o que há de errado? Ela perguntou. Ah, Alvida, olha quem está aqui, disse Luffy apontando para Kobe e Cora. Alvida olhou para eles por um momento enquanto eles olhavam para ela e depois apontavam um para o outro gritando: Vocês são aqueles 2 garotinhos do meu barco. Alvida gritou. Você é a garota gorda e feia daquela vez. Cora gritou. O que, mulher gorda e feia? Agora tenho um corpo sem comparação e sou uma das mulheres do Luffy, gritou Alvida furiosamente. Que? Você é uma das mulheres do Luffy-san? Kobe perguntou surpreso. É assim que as coisas são, uma criança, e sinto-me feliz por ser uma, disse Alvida com orgulho. Uau, eu não poderia imaginar que aquela gorda mandona se tornaria o que você é agora e você também está com o Luffy-kun, disse Cora. Bom, a vida te dá surpresas e não se preocupe, você ainda tem uma chance, garota, disse Alvida com um sorriso. Cora corou ao se imaginar ao lado de Luffy. Então, Luffy sorriu, mas seu avô bateu com a cabeça. Você é uma casa nova, você não gosta apenas de mulheres piratas e princesas, mas também de mulheres da marinha. Bem, pelo menos alguns dos meus bisnetos serão fuzileiros navais e posso treiná-los, disse Garp com um sorriso. Claro, pelo menos isso vai te deixar feliz, vovô, Luffy disse com um sorriso. Garp sorriu ao deixar as recompensas de sua tripulação para eles analisarem e verem que estavam sendo reconhecidos muito rapidamente. Neste momento, Luffy ficou feliz por ser reconhecido por seu avô e viu sua recompensa enquanto Kobe e Omepo, junto com suas irmãs, se aposentaram com Garp, se despedindo de Luffy com um sorriso, exceto Cora que se despediu com um beijo nos lábios. Nossas recompensas parecem boas, não é? Macaco de Luffy igual 450 milhões de berries. Eu não sabia que ele iria levantar 150 milhões de berries, embora esta foto dele batendo em Rob Lucy fosse boa, disse Luffy. Roronoa Zoro igual 350 milhões de berries. Não é nada ruim, embora eu tenha criado apenas 150 milhões de berries, parece justo para mim, disse Zoro. Sanji Perna Negra igual 320 milhões de berries. Mesmo atrás do Marimo, isso é uma piada, disse Sanji. Quem é Marimo, seu cozinheiro idiota? Zoro gritou com ele. Roronoa Zeme igual 250.000.000 de berries. Não é ruim, é um pouco baixo comparado ao Onin-sama, mas não é ruim, disse Zeme.
Rei Ju perna rosa igual 240 milhões BRs. Sob o mar? Não pode ser. Rei Ju gritou com raiva. Cientista ciumento e lascivo. Zaimi zombou. Nem um pouco. Alface, Rei Ju gritou. Nami o gato ladrão igual 300 milhões BRs. Nami-san, sua recompensa superou a que eu recebi, disse Bonchan. É verdade, Nami, como ficou tão alto? Usopp perguntou. Essa é minha rainha. Luffy gritou de alegria e a abraçou. Nojiko a rainha caçadora igual 250 milhões BRs. Uau, irmãzinha, você me venceu por 50 milhões? Ei, disse Nojiko. Mugiwara no Lazy igual 240 milhões de BRs. Sim, tenho uma boa recompensa. Gritou Lazy. Alvida igual 200 milhões BRs. Uau, é uma boa recompensa, disse Alvida. Mikita o confeiteiro igual 90 milhões de BRs. Ainda abaixo de 100 milhões, Mikita disse um tanto tristemente. Não se preocupe Mikita-chan, ele vai acordar logo, Sanji disse a ele. Yamato a besta igual 260 milhões BRs. Adorei minha recompensa. Yamato disse alegremente. Vivi a princesa igual 90 milhões BRs. Nossa, tenho uma recompensa. Meu pai vai ter um ataque, disse Vivi, só espero que ele não fique bravo comigo, disse Luffy. Jack o macaco igual 45 milhões de BRs. Olha Jack, você tem uma recompensa, Nami disse mostrando-lhe a recompensa. Jack gritou de alegria quando a viu. Sou King igual 90 milhões de BRs. Nossa, minha recompensa subiu, que emoção, Usopp disse sarcasticamente. Não é nada ruim, disse Nami. Você quase ultrapassa 100 milhões, disse Sanji. Chopper o monstro igual 50 milhões BRs. Estou tão feliz, não acredito que vale tanto. Disse Chopper. Está faltando metade, meu filho, disse Nami. Nico Robin igual 280 milhões de BRs. Você aumentou Robin, isso não será ruim para você? Perguntou Nojiko. Com você ao meu lado não me preocupo, disse Robin. E Osako o pássaro igual 45 milhões BRs. Você quase chegou a 50 milhões, Johnny disse. Isso é o que você ganha por lutar com fuzileiros navais recrutados, Zoro repreendeu. Johnny igual 46 milhões BRs. Mas por que você vale 1 milhão a mais que eu? E Osako perguntou, irritado. Sou sexy, foi a resposta de Johnny. Eles arrecadaram mais 1 milhão porque temos que definir algumas recompensas, disse Nami. Mariane a artista igual 40 milhões BRs. Não criei quase nada, disse Mariane com tristeza. Não se preocupe, você irá em breve, exceto se eles não vierem atrás de você. Eu me sinto mais calmo, Luffy disse a ele. Você está certo, pai, disse Mariane. Bon Clay igual 142 milhões de BRs. Ótimo, disse Bonchan, começando a dançar com um sorriso. A partir daquele momento, Luffy sorriu pensando que eles teriam um novo navio graças a Franky. Porém, ocorreu uma mudança na tripulação de Luffy. Alvida, Mikita e Tashigi pediram a Nami para mudar sua tripulação, o que surpreendeu os dois, mas Nami os aceitou com o apoio de Luffy. Com isso, eles tiveram 3 Nakamas a menos, mas Nami ganhou 3 novos Nakamas também. Fim do capítulo 62. Capítulo 63. O sol só brilhava intensamente em Water 7 desde que a tranquilidade retornou. Cada um fazia suas próprias coisas durante o dia e os chapéus de palha ajudavam a família Franklin na construção de seu Nakama. Porém, no prédio havia uma situação. Nami, por que você capturou esse agente CP9? Luffy perguntou confuso e olhando para Califa amarrado. Veja, meu amor, pensei que poderia incluí-la em minha tripulação e também torná-la parte do seu harém, ela respondeu com um sorriso. Mas como vamos fazer com que ela concorde em ficar conosco? Deixe isso comigo, Nami disse com um sorriso malicioso. Luffy assentiu e eles voltaram para os outros para continuar o trabalho. Então, enquanto os Mugiwaras ajudavam a construir, ouviram ao longe a voz do capitão que vinha correndo com alguns barris nos braços e veio entusiasmado. Ei, pessoal! Luffy gritou. O sorriso no rosto do capitão dos chapéus de palha foi revigorante para todos. O que houve, Luffy? Zoro perguntou um pouco pensativo ao ver os barris. Para comemorar que em breve iremos para o mar e que graças ao Franky teremos em breve um novo navio, pensei que deveríamos comemorar, disse Luffy. Dizendo isso ele abaixou os 2 barris mostrando um pouco de rum e saque que havia conseguido.
Ótimo Luffy, era disso que eu precisava para continuar trabalhando, Zoro disse, mas foi silenciado ao receber uma pancada na nuca. E por que isso aconteceu com o espadachim apático? Não é hora de beber, temos que trabalhar no Sunny, então as festas terão que esperar, Zoro disse intensamente. TCH, se é você quem me diz que não posso dizer nada contra isso, disse Zoro resignado. Mas ainda é uma boa ideia Luffy-kun, e vamos trabalhar o mais rápido possível para poder comemorar, disse Nojiko. Luffy ficou animado naquele momento enquanto sorria. Se a regra fosse ajudar a construir um navio, ele faria o que fosse necessário para ficar fora do caminho e ser útil. O que você pode fazer é começar a lixar a madeira. Este navio tem que resistir ao mar mais terrível do mundo e às piores tempestades que podem existir. Este será o navio que superará o do Tom-san, disse Franky. Mas, ao dizer isso, um golpe atingiu a nuca de Franky, deixando-o um pouco irritado. Não fale bobagem, Franky. O Gold Jackson que Tom-san construiu para Gold Roger nunca será superado por um novato como você, disse Iseburg. Franky sorriu maldosamente e agarrou Iseburg pelo terno. Você está com ciúmes porque Tom-san disse que eu seria seu sucessor, disse Franky com um sorriso. Iseburg, por sua vez, deu um soco na cara de Franky. Escute, idiota, quem será o sucessor de Tom-san serei eu, então é melhor você parar de falar bobagem, disse Iseburg. Todos sorriram ao ver os dois homens discutindo, foi muito feliz em vê-los juntos novamente, principalmente para quem lembrou. A maioria dos carpinteiros começou a rir, assim como os chapéus de palha, que neste momento sentiam uma paz interior muito agradável que trazia lembranças muito preciosas. Aposto que primeiro posso construir um navio melhor do que o Oro Jackson, disse Iseburg. Franky apenas levantou os braços com extrema alegria e raiva. Você desafia Super Franky. Você sabe que se mete em encrencas, não é? Disse Franky. Naquele momento, os dois começaram a trabalhar 2 vezes mais rápido no Sunny para mostrar quem seria o próximo Tom-san, o melhor carpinteiro que poderia existir nesta vida. Enquanto isso, em algumas águas distantes havia um homem de cabelos ruivos andando com um sorriso ao ver em sua mão direita a recompensa de Luffy, que agora havia se tornado um pirata respeitável. Embora não fosse muito para Shanks, ele ficou feliz pelo amigo saber que ele era o mais forte dos piratas e que logo conquistaria os mares. Olha a recompensa do Luffy, são 450 milhões. Nosso amigo está ficando famoso, disse Shanks, rindo. Toda a tripulação do Ruivo começou a rir enquanto comiam e bebiam sake ao se aproximarem de um navio, o do temido Yonkou Barba Branca. Não é à toa, mas acho que meu Usopp está seguindo o caminho do pai, disse Usopp. Esses dois estão subindo rapidamente no mundo dos piratas, disse Benny Beckman. Quero ver até onde o Luffy irá, vai ser divertido ver, não acham? Shanks disse. A tripulação apenas assentiu enquanto parava em frente ao navio Yonkou. Para surpresa de todos, o Yonkou Barba Branca e os Yonkou Shanks estavam se encontrando neste mar. Shanks caminhava em direção ao capitão dos piratas do Barba Branca, lembrando de seu encontro em vidas passadas e torcendo para que tudo desse certo dessa vez. E havia aquele homem tão temido por muita gente, o Yonkou Barba Branca. Ruiva, faz um tempo que não te vejo, embora a pergunta seja, por que você vem aqui? Perguntou Yonkou com várias máquinas ligadas e uma garrafa de sake nas mãos. Shanks estava apenas calmo observando o Yonkou e bebendo uma xícara bem grande de sake. A verdade é que eu vim para, disse Shanks. Mas ele não pôde continuar porque alguém da tripulação do Barba Branca gritou. Pai, outro navio está se aproximando. Os dois Yonkous ficaram surpresos e Barba Branca perguntou. Você sabe de quem é isso? Na verdade não, o símbolo é estranho para mim. Enquanto isso, no navio que chega, capitão, estamos chegando no navio do Barba Branca e o Yonkou Shanks está com eles. Bem, isso é perfeito, disse a mulher olhando para o pôster de Luffy. Continue assim meu filho, muito em breve finalmente nos veremos. Isso mesmo, o navio que chegava em direção aos dois Yonkous era o de Calypso, que resolveu falar pessoalmente com o Barba Branca. Um tempo depois, no navio do Barba Branca os dois Yonkous podiam ser vistos observando Calypso caminhar em direção a eles, seguida por seu vice-capitão com uma garrafa de sake como presente. No entanto, ambos podiam sentir a pressão que ela exerce com seu haki do rei, fazendo-os tremer e os mais fracos desmaiar à beira da morte. Que poder incrível!
Shanks disse impressionado. É verdade, eu só pude sentir isso com Roger e esta mulher certamente está no nível dele, disse Barba Branca. Quando Calypso chegou, ela sentou-se no convés na frente dos dois e ordenou que Zeiri servisse o saquê. Com o amor servido, ela falou. Barba Branca, não sei se você se lembra de mim, mas eu era alguém que rivalizava com Roger naqueles velhos tempos. Tenho certeza de que você pelo menos se lembra do meu nome em título. Celestia Calypso, a deusa do mar. Barba Branca e Shanks arregalaram os olhos de surpresa. Calypso. Pensei que você estivesse morto. Disse Barba Branca. Eu vi você uma vez, quando você visitou o meu capitão e lutou com ele. Disse Shanks. Calypso sorriu e depois de tomar um gole de saquê disse. Que bom que você se lembra de mim, para que eu possa ir direto ao ponto. Barba Branca, venho exigir que você detenha os filhos de Roger e Rouge. Ir atrás de alguém como o Barba Negra é suicídio. Barba Branca bebeu um pouco de saquê e disse com algum medo. Veja, Calypso, acho que é um pouco tarde para isso. Calypso olhou para ele com uma cara irritada e já ia falar quando foi Shanks quem falou. Bem, acho que não precisamos nos preocupar com o jovem Ace, sua irmã e os jovens Sabo e Sarah. Afinal, Anchor Luffy os treinou e Ace junto com Sabo são seus irmãos. Ao ouvir o nome do filho, Calypso olhou surpresa para Shanks e perguntou. Aquele Luffy, qual é o nome completo dele? Monkey D. Luffy, ele é um grande amigo meu e eu criei como um filho, Shanks disse com um sorriso. Calypso estava com lágrimas nos olhos e disse. Ele é meu filho. Shanks ficou chocado ao ouvir isso e Barba Branca estava na mesma situação. Você é a mãe do Luffy? Shanks perguntou. Calypso assentiu e Barba Branca disse. Ah, vejo que meu filho Ace tem um bom irmão. Se ele é filho da mulher mais poderosa na pirataria do meu tempo, ele deve ser um pirralho cheio de poder. Calypso sorriu e disse. Claro, e estou orgulhoso do meu pequeno príncipe. Mas se ela agora tem 2 irmãos, como mãe tenho que assumir a responsabilidade por eles e exigir que você os detenha. Barba Branca apenas riu e disse. Ah, assim como você tem orgulho do seu filho, eu tenho orgulho do meu e não vou me envolver no que eles fazem. Calypso apenas suspirou e sacando suas 2 espadas disse. Parece que terei que fazer você ver a razão da maneira mais difícil. A tripulação do Barba Branca queria ficar na frente do pai para protegê-lo, mas ele os impediu tirando seus dispositivos e dizendo. Não se atreva a enfrentá-la, nem mesmo toda a minha frota unida conseguiria contra ela sozinha. Deixe isso comigo e não interfira nessa luta. Ao dizer isso, o raio atingiu o mar, nuvens de tempestade se formaram no céu e o ar ficou tenso ao redor deles. Se eu ganhar, você vai fazer alguma coisa com os irmãos do meu filho. Não quero que eles morram e que meu filho sofra. Se eu pudesse fazer algo para evitar isso, disse Calypso com força. Ok, agora vamos lutar. Barba Branca gritou. Naquele momento, os 2 seres poderosos colidiram suas espadas criando um tremor no mar deixando todos chocados naquele momento. Algo incrível se formou naquele momento. O maior peixe do velho mundo contra a pessoa mais poderosa depois de Roger. A luta explodiu nos navios, fazendo com que as águas se movessem enquanto os choques das espadas uns dos outros quebravam o céu e o mar. Enquanto isso, em outro lugar, as recompensas de Luffy e dos Mugiwaras caíram sobre várias pessoas. Aquele idiota se mete em mais problemas, disse Ace com orgulho. A recompensa foi tirada de suas mãos pela própria irmã. Eu sabia que o homem por quem me apaixonei conseguiria algo assim. Disse Anne com alegria. Porém, Sabo arrancou-lhe a recompensa e disse. Nosso irmão é incrível. Mas a irmã dele tirou e disse. E vejo que ele fica mais bonito a cada recompensa, disse Sarah. Sério, aquele idiota chegará ao topo para ser o rei dos piratas, disse Ace com um sorriso. Os 4 começaram a rir ao pensar em Luffy como o rei dos piratas enquanto atravessavam o mar em busca de Barba Negra e sua tripulação. Por outro lado, a recompensa de Luffy caiu nas mãos do próximo Yonkou. Interessante, parece que o Chapéu de Palha ainda está avançando, comentou Teach. O traidor de Marshall de Teach apenas sorriu ao ver a pessoa que havia conseguido acompanhá-lo, enquanto tocava o olho esquerdo, lembrando do golpe de fogo que o atingiu no rosto. Zeia, Mugiwara, em breve teremos nosso duelo pelo título de Rei dos Piratas, mas agora preciso te encontrar para te levar ao governo mundial. Você escapou de mim naquela ilha, mas não escapará de novo, disse Teach. Por outro lado, na Amazon, Lily Hancock observou as recompensas dos Mugiwaras.
Muito bem, minha amada quase atingiu 500 milhões com aquela que será a maior das supernovas. Mas me incomoda que a gata tenha uma recompensa tão alta. Como ela conseguiu isso? Bem, não importa, já que quando nos encontrarmos novamente eu vou te contar quem é a mulher mais forte dos mares, disse Hancock com um sorriso. Por outro lado, em Alabasta cartazes caíam por todo o reino e ouvia-se o rei gritando que sua filha tinha uma recompensa injusta e que deveria ser maior, trazendo uma gota de suor a todos que ouvissem. Em todos os lugares, as recompensas continuaram a cair como flocos de neve sobre o mar, anunciando o poder dos chapéus de palha. Mas e falando sobre eles o tempo passou e a tarde caía lentamente, então eles começaram a dançar e comemorar já que estavam quase terminando o sol. Graças à velocidade de Seburg Frank, o Sun estava quase pronto e faltavam apenas alguns detalhes. Mas neste momento, a festa começou para todos que lutaram contra o governo mundial. Nami e Nojiko dançavam ao lado de Chopper Mariami. Zoro, Zeini e Osako, Johnny e alguns carpinteiros estavam bebendo perto do fogo. Sanji serviu as mulheres ao lado de Mikita. Califa estava fazendo anotações para a tripulação de Nami desde que foi convencida pela futura rainha a ser sua nakama e esposa de Luffy, então ela se tornou secretária de Nami. Usopp, Bonchan, Jin e Reijun estavam fazendo coisas divertidas para todos. Mas o capitão e Robin estavam apenas na frente de Aokiji que os olhava com uma pequena careta e queria lhes contar algo muito importante. Embora eles tenham conseguido, você tem que saber que estará em perigo iminente, pois o governo irá atrás de você. Eu sei que isso não importa para eles, mas eles devem se tornar mais fortes e não confiar em si mesmos. Eles entendem muito bem o que devem fazer. Seja forte e não confie em si mesmo, você tem que dar tudo para não ser capturado, disse Aokiji. Eu entendo, embora eu tenha perguntado se você estaria do nosso lado, disse Luffy sério. Aokiji assentiu com um sorriso. Conte comigo e você deve ter cuidado. Nico Robin, você deve estar atento a todas as pessoas que cruzarem seu caminho, já que muitas delas vão querer te capturar, disse Aokiji. Vamos ficar bem, sei que meu querido Luffy sempre estará cuidando de mim, disse Robin com um sorriso. Claro que vou, querida, Luffy disse a ela com um sorriso. Aokiji apenas acenou com a cabeça enquanto se afastava com um sorriso. Após a grande festa e a adesão de um novo nakama, no dia seguinte os Mugiwaras deixaram o Water Seven para chegar a uma nova ilha. Fim do capítulo 63.